5 ETFs de criptomoedas que são negociados na B3 da mesma forma que as ações e os fundos imobiliários. E é uma forma de diversificar a carteira com uma classe de ativo que tende a valorizar ao longo do tempo, mas que também sofre correções bem significativas. Por isso é importante entender como funciona o ciclo do Bitcoin e a volatilidade do preço. Esses ETFs replicam o movimento do Bitcoin, então eles também são bem voláteis e é importante investir um percentual da carteira que você está disposto a ver correções de 30, 40, 50% em alguns momentos. O ideal é comprar diretamente o Bitcoin, porém é preciso ter conhecimento sobre autocustódia, como transferir os seus Bitcoins para uma carteira descentralizada. Só assim você vai deter e ter controle total das suas moedas. Porém, se você não tem conhecimento sobre como investir em Bitcoin, fazer autocustódia e não quer ter a responsabilidade de guardar as suas chaves privadas, porém quer se expor à volatilidade do Bitcoin, esses ETFs são sim uma boa opção de se expor a um ativo considerado uma reserva de valor e que, por ser finito, tende a se valorizar muito ao longo do tempo. E você pode comprar e vender esses ETFs da mesma maneira que você compra e vende uma ação, por exemplo. 3 dos ETFs que eu vou citar aqui replica a performance do Bitcoin. E o quarto ETF replica a performance do Ethereum, que é a principal blockchain para aplicativos descentralizados. E o quinto ETF replica a performance de tokens e protocolos baseados em blockchain que compõem o sistema de finanças descentralizadas. Antes de investir neles, é bom entender como funciona o ciclo do Bitcoin e a gente precisa estar atento a isso antes de investir e saber o momento certo de realizar lucros. E o primeiro ETF da lista é o Hash 11. Essa é a carteira do Hash 11. Quando você compra um ETF, você vai estar investindo em todas essas moedas, porque 64% da carteira do Hash 11 é composta por Bitcoin, 25,46% Ethereum, 5,42% da carteira é Solana, também tem XRP, ADA Cardano, Chainlink, Litecoin, Polygon Matic, Avax, Uniswap e Polkadot. Então esse ETF ele não é composto 100% de Bitcoin, porém a moeda principal que compõe esse ETF é o Bitcoin, seguido de Ethereum, Solana e as outras altcoins representam uma porcentagem mínima do portfólio do Hash 11. A moeda principal é o Bitcoin. Essa é a evolução do gráfico do ETF, lembrando que ele replica a performance do Bitcoin, então por isso que ele é bem volátil. Em 2022, final de 2022, esse ETF estava sendo negociado bem abaixo do preço que ele está agora, porque o Bitcoin estava em bear market e como esse ETF replica a performance do Bitcoin, o ETF também estava nas mínimas. Esses ETFs, como eles são negociados na B3, eles são negociados de segunda a sexta no horário de funcionamento da B3, que é das 10 da manhã até as 5 da tarde. E esse foi o valor do fechamento na sexta-feira. Provavelmente esse valor já vai abrir com gap de alta amanhã, na segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo dia 15. O Bitcoin já ultrapassou os 60 mil dólares no momento que eu gravo esse vídeo, então provavelmente amanhã esse preço já não será o mesmo, provavelmente o ETF já vai abrir com um gap de alta, a não ser que durante a madrugada haja uma correção no Bitcoin, mas se manter acima dos 60 mil dólares,
esse preço não será o mesmo amanhã. Na abertura já vai iniciar com gap de alta. Então, a gente pode perceber que o valor é bem volátil. Por isso é importante fazer aporte aos poucos, ir comprando aos poucos para estabelecer um preço médio bom. Não dá para colocar todo o dinheiro de uma vez só, porque o preço é bem volátil. Então, comprando aos poucos, dá para investir em diversos valores: 52, 54, 47, 48 e ir estabelecendo um preço médio bom. Aqui no próprio site da Hashdex, que é a gestora desse ETF, tem a estimativa do valor da cota na abertura amanhã. Então, a estimativa do preço do ETF amanhã na abertura é de R$49, porque o Bitcoin rompeu os $60 mil, então amanhã vai abrir com um gap de alta. E se o Bitcoin subir mais, com certeza esse valor aumenta. Essa é a taxa de administração, 1,3% ao ano. Eu acho essa taxa um pouco salgada, e o restante das tarifas é as mesmas tarifas que você paga quando compra e vende uma ação, por exemplo. Se você investe em uma corretora que cobra taxa de corretagem, você vai pagar taxa de corretagem, a taxa de custódia, o emolumentos e a taxa de custódia da B3, que são os mesmos custos que você tem quando você compra e vende uma ação, por exemplo. Se você utiliza uma corretora que não cobra taxa de corretagem, daí você não vai pagar a taxa de corretagem. Aqui nesse parágrafo tem a informação: ao comprar ou vender cotas de um ETF na bolsa, o investidor arca diretamente com os mesmos custos que incidem sobre uma operação de compra e venda de ações, além da taxa de 1,3% ao ano. O segundo ETF é o BIT11, esse é o código de negociação. Esse ETF é da mesma gestora, Hashdex, porém ele é 100% focado em Bitcoin. Então, a carteira dele é composta 100% de Bitcoin. O Hash11 é composto por Bitcoin, Ethereum, Solana e outras criptomoedas. Já a carteira do BIT11 é 100% Bitcoin. Veja, 100% do portfólio é composto por Bitcoin. Essa é a performance do ETF até agosto de 2023. O ETF estava com preço muito bom, depois deu um gap de alta e agora só vai. Em 24 meses, o ETF teve uma rentabilidade de quase 184%. É uma ótima rentabilidade. Quem comprou esse ETF em 2022, quando ninguém queria, multiplicou bem o seu capital. Então, a gente sempre tem que ficar atento aos ciclos. E agora o Bitcoin está em um ciclo de alta. Já esse ETF, o BIT11, a taxa é de 0,7% ao ano. Então já é bem mais em conta do que do Hash11. E as outras tarifas são iguais à da compra e venda de uma ação na bolsa, é tudo igual. Na sexta-feira, o valor da cota fechou em R$ 72,27 e a estimativa de preço na abertura é de R$ 73. Porque o Bitcoin deu uma valorizada, então já vai abrir com um gap de alta. O terceiro ETF é o QBTC11. Esse ETF é 100% focado em Bitcoin e fechou a sexta-feira custando R$ 19,40 e a estimativa do preço da cota na abertura é de R$ 20,94. O patrimônio líquido do ETF é de 470 milhões
e a taxa de administração é de 0,7% ao ano. O gestor é a EQR Capital, gestora de recursos limitada, e a tributação é a mesma dos outros ETFs. E aqui tem alguns comentários que ao investir através de ETFs você não precisa se preocupar com as chaves privadas. Porém, quando você investe através do ETF, você não tem a criptomoeda em si. Quem tem a criptomoeda, quem tem o Bitcoin é a gestora. Você apenas está investindo no índice. Então, a dinâmica, a estratégia é completamente diferente do que investir no Bitcoin em si. Aqui nos ETFs é apenas para surfar os movimentos de alta. Porém, você não tem a moeda. Então, a proposta de investir no ETF é completamente diferente do que comprar o Bitcoin, ter a posse da moeda, ter a descentralização. O ETF é mais especulação mesmo. Quem toma conta dos bitcoins é a gestora. Então, eles que têm a chave privada, eles que tomam conta por você. Você compra o ETF, se expõe à volatilidade e o ideal é ir realizando lucro com o passar do tempo, porque para comprar é fácil, agora para vender a saída é estreita. Então, o ideal é ir realizando lucro com o passar do tempo. Tem pessoas que compram para holdar o ETF, mas também tem a estratégia de ir fazendo realizações de lucro com o passar do tempo, deixando o dinheiro em dólar ou comprando ações e aguardar a mudança de ciclo do Bitcoin, o Bitcoin entrar em bear market, o preço vai cair e você pode fazer novos aportes. Então, a minha estratégia com o ETF é essa: ir realizando lucro com o passar do tempo, fazendo caixa e na mudança do ciclo do Bitcoin, fazer aportes quando o Bitcoin corrigir de uma maneira considerável, que é o momento certo para comprar. Quando o Bitcoin está desvalorizado, ninguém quer, com certeza o ETF também vai estar desvalorizado e é o momento ideal para comprar tanto o Bitcoin quanto os ETFs. No passado eu já tive o Hash 11, porém atualmente eu prefiro ou o BIT11 ou o QBTC11, justamente pela taxa de administração. A taxa de administração do Hash 11 eu acho um pouco salgada, de 1,3% ao ano. Então eu prefiro o BIT11 ou o QBTC11. E o quarto ETF também é da gestora Hashdex, é o ETHE, o ET11. Esse ETF ele investe 100% no Ethereum. A blockchain Ethereum é a principal plataforma global para aplicativos descentralizados. A composição é 100% Ethereum. Na sexta-feira, o preço da cota era R$ 49,64 e a estimativa do preço na abertura é de R$ 50. A taxa de administração também é 0,7%. Quase 71% dos cotistas são pessoas físicas e quase 27% são investidores institucionais. E essa é a performance do ETF de Ethereum. Geralmente, quando o Bitcoin cai, o Ethereum também. Quando o Bitcoin sobe, o Ethereum também. Então, a gente tem que ficar atentos para não concentrar demais a carteira, porque esses ETFs eles são bem voláteis mesmo. Quando você compra o ETF de Ethereum e quando você compra o ETF de Bitcoin, a volatilidade vai ser praticamente a mesma. Quando o Bitcoin sobe, o Ethereum sobe. Quando o Bitcoin cai, o Ethereum cai. Então, investir em Ethereum e investir em Bitcoin é praticamente estar exposto na mesma volatilidade. Então, o ideal é diversificar, porém não concentrar demais. Nos últimos 24 meses,
o ETF teve uma rentabilidade de 190%, muito bom. E o quinto ETF é o DeFi. Esse ETF busca refletir a performance de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados, baseados em blockchain, que compõem o ecossistema do DeFi. Então, quando as altcoins valorizam, esse ETF valoriza. E quando as altcoins estão em queda, esse ETF também cai bastante. Esse ETF, ele é mais volátil do que os ETFs de Bitcoin, por exemplo, porque quando o Bitcoin corrige, as altcoins corrigem com mais força ainda. Se o ETF do Bitcoin corrige, esse ETF DeFi, ele corrige de uma forma mais agressiva. Assim como quando o Bitcoin corrige, as altcoins corrigem de uma forma mais agressiva. E esse ETF DeFi, ele é composto por essas criptomoedas. A Maker representa quase 22% do portfólio do fundo, seguido a Uniswap, com quase 20% do portfólio. Em terceiro, o Ethereum. Em quarto, a Aave, seguido da Lido, a Link, SNX, a Polygon Matic, a Comp, CRV, ARB, Arbitrum, Optimism, GRT e NS. Então, a carteira do DeFi 11 é composta por essas criptomoedas. Então, quando essas criptomoedas corrigem, obviamente que o ETF também corrige bastante. A taxa de administração é igual à do Hash 11, bem salgada, 1,3% ao ano. Em 24 meses, esse ETF valorizou quase 40%. Esse ETF ele não tem tanta liquidez igual ao Hash 11, ao Bit 11, por exemplo. E esse ETF DeFi está disponível em todas essas plataformas de investimento. Voltando aqui no Hash 11, eu esqueci de falar que esse ETF possui 244 mil investidores. Já é um número bem considerável de investidores. E o Hash 11 também está disponível em todas essas corretoras. E esse foi o vídeo de hoje. Não se trata de recomendação de compra de ativos, é apenas a minha opinião. Obrigada por assistir até aqui. Se você for novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, me acompanhe por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.